Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estava ouvindo aqui o vídeo e vendo. Eu lembrei de uma história de uma comunidade que tinha um poço muito profundo. E certo dia, eu vou resumir bastante, que não é sobre isso que eu vou falar, só um adendo. Certo dia caiu um objeto lá dentro, muito valioso. E o pessoal estava lá discutindo como é que ia fazer para tirar aquele objeto. Enquanto debatiam, alguém se dispôs a entrar naquele poço. Só que ele disse o seguinte: eu entro lá, mas alguém tem que segurar a corda. E eu vendo o vídeo, eu pensei exatamente isso. Missões é isso. Alguém tem coragem de ir. Às vezes arriscar a vida, não é? República Democrática do Congo. Eles gostam da palavra democrática, não gostam? República Democrática da China, da Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte. Mas democracia mesmo não tem. E alguém se dispõe a ir. Mas sempre quando alguém se dispõe a ir pregar o Evangelho, alguém tem que segurar a corda. E quem segura a corda, irmãos, somos nós. A igreja que já está estabelecida, que já está tranquila com o ar-condicionado, como disse o irmão Charles, somos nós que seguramos a corda para alguém ir, né? Enviando recursos, orando, intercedendo. Essa é a corda que nós seguramos. Que isso possa despertar o nosso coração. Aliás, quando a gente vem à igreja, a gente vem exatamente para isso, para ser despertado a cada dia. Essa semana, eu estou mexendo com a construção ali no meu lote. Aí o moço que estava lá com o caminhão batendo a laje, falou assim: já tem quase um mês que eu não vou à igreja. Fiquei muito chateado, porque o irmão que eles colocaram lá para pregar, ele está todo errado, todo cheio de pecado, todo não sei o que e tal. Eu falei assim: não vou mais não, porque eu não posso ir lá escutar aquele irmão. E eu tentei argumentar com ele ainda e falei assim: meu irmão, não existe igreja perfeita. Aliás, a igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente imperfeita mesmo, para ir se aperfeiçoando. O próprio Jesus falou que veio para quem? Para os sãos? Para os enfermos, não é? Mas ele não aceitou minha argumentação não, dizer que quem está aqui para pregar tem que ser perfeito. Aí eu falei assim: danou-se, porque o pastor me convidou para pregar e eu não sou perfeito. Mas eu não o ouvi, porque, irmãos, nós estamos aqui exatamente para buscar a perfeição, para ser transformados. E a gente vem aqui para isso, para cada dia nos transformar um pouquinho, para ficarmos um pouquinho mais parecido com Cristo. Tem um corinho que diz assim: passo a passo cada dia, passo a passo enquanto me guia, Cristo transforma-me. E a Bíblia diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento de Deus. E como criança recém-nascida, diz o apóstolo Pedro, devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Então, irmãos, não deixe de vir não, a não ser que você esteja bem ruim. Mas, às vezes você não presta muita atenção na letra do cântico, nem na mensagem, mas a oração de um irmão que estava ali perto de você te tocou.
Às vezes você não presta atenção na oração do irmão, nem na mensagem, mas um cântico cantado aqui vai te transformar um pouquinho. Às vezes, o exemplo de um irmão vai te tocar e vai te transformar um pouquinho. E pode ter certeza que é esse o nosso objetivo aqui. Chegarmos à estatura de varão perfeito que é Cristo. Então abra sua Bíblia aí para a gente ser transformados mais um pouquinho. Deuteronômio capítulo 6. Do verso 6 ao verso 9. Eu poderia falar hoje sobre missões, mas hoje também é dia dos pais. Então eu quero falar um pouquinho hoje para os pais e para os filhos, porque os pais também são filhos, não é? Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao verso 9 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor, o nosso Deus. E aqui estamos, ó Pai, na responsabilidade de pregar a tua palavra, mas também, ó Deus, de reter a tua palavra no nosso coração. E assim o Senhor faça no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre a responsabilidade dos pais. E são muitas. E eu quero englobar aqui pai e mãe, né? Tem um mandamento que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Os irmãos sabem qual que é o mandamento? Quinto. Paulo repete esse mandamento lá em Efésios capítulo 6 e diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. Lá em Êxodo capítulo 20, fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias. O apóstolo Paulo repete e fala assim: para que te vá bem. Ainda te acrescenta ainda. E depois prolonga os seus dias. Então, pais e filhos, lembre-se disso. E aqui, neste texto lido, especialmente, a palavra de Deus diz assim: essa palavra que eu te ordeno, e falando aqui da obediência à lei de Deus, primeiro ela tem que estar onde? No teu coração. Há muitas responsabilidades para os pais. Muitas. Na saúde, comprar remédio para os filhos, levar ao hospital quando preciso, às vezes de madrugada, pegar na mãozinha dele, caminhar. Depois a escola, material escolar, roupa, comida. Aí eles crescem um pouquinho, e a mão do pai, que era tão necessária, quando eles crescem um pouquinho mais, já não é mais tão necessária. Aí eles vão andar por conta própria. E lá fora no mundo vão aprender muitas coisas. Aliás, o mundo vai ensinar muitas coisas para eles.
Mas o caráter aprende em casa. E o mundo não vai poder tirar isso. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela ficar mais velha, não se desviará dele. Mas para que isso se torne uma bênção na vida de um filho, a palavra de Deus diz o quê? Esta palavra primeiro tem que estar no teu coração. Como é que um pai vai ensinar caráter ao filho, vai ensinar a obediência a Deus, vai ensinar a obediência aos pais, vai ensinar a ser um bom cidadão dessa terra e dos céus, se a palavra que vai orientar não está no próprio coração? Então, entre as muitas responsabilidades de um pai, a primeira delas é ter a palavra de Deus no próprio coração. Para ser exemplo. Quer uma verdade aqui, irmãos? Filho não ouve discursos. Filho copia aquilo que ele vê. Ele não ouve, muitas vezes, o que você fala, mas ele copia o que você faz. Ele copia procedimento. Ele copia atitude. Irmãos, não é fácil não. Se você está, de repente, se sentindo aí um pai fajuto, não é? De repente eu não estou nem muito perto de Deus, porque eu não estou sabendo criar meus filhos. Vou citar alguns exemplos da Bíblia aqui, para você ficar um pouquinho mais animado. Eli, sacerdote de Deus, a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, e Ofne e Finéias. E fala que aqueles filhos eram filhos de Belial. Samuel também tinha 2 filhos, Joel e... como é que é o nome do outro? Abiar. 2 filhos. Se não me engano é isso. Joel mais velho. Depois o Abiar. E ambos os 2 filhos eram amantes do dinheiro, da avareza. Eles se corromperam, cobrando para julgar, né, de acordo com o interesse de alguém. Tanto é que o povo não gostou daquilo e pediu Samuel um rei, assim como as outras nações tinham, por causa dos filhos de Samuel. Samuel, profeta de Deus. E Davi? A Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, não é? Mas ele também tinha um tanto de filho, né? Eu acho que ele não deu conta de cuidar de todo mundo. Davi não foi um bom exemplo e nem foi um bom pai. E houve uma tragédia. Absalão que mata Aminon, Aminon que se deita com a irmã, Absalão fica enciumado e mata. Davi não faz nada, não conversa com eles. Aliás, o Absalão até vai para outro lugar viver lá com o avô. Davi não chama o filho de volta, não dá um saculejo nele. Quando Absalão volta, ainda se prostitui com as mulheres do próprio pai, para todo mundo ver. E quer tomar o reino. Até que Joabe persegue Absalão e o mata. E aí o que acontece? O que Davi faz? Começa a chorar. Ah, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar.
aí já é tarde. Mas são exemplos, irmãos, que nós não podemos seguir. Porque de repente você é um servo de Deus fiel. Você até lê a Bíblia, tem a palavra de Deus no coração, mas se dedica tanto ao trabalho, se dedica tanto à sua vida secular, que esquece do filho. Às vezes o filho vem com a bola, pai, vamos jogar comigo. Agora não. Ô pai, brinca aqui comigo. Agora não. E depois, quando ele cresce um pouquinho, eu já disse aqui que ele solta a sua mão. Aí você fala assim, ô filho, vem cá brincar comigo. Aí ele fala assim, quer mais não. Então a palavra de Deus diz, olha, essa palavra tem que estar no teu coração. E eu tenho certeza que estava no coração de Samuel, no coração de Davi, no coração do rei Ezequias, mas que depois produziu o filho Manassés, que foi um dos piores reis de Israel. Então a palavra não pode só estar no teu coração, ela tem que estar no teu coração, mas aí vem o verso 7 e diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, irmãos, se você quer ser um bom pai, primeiramente você tem que estar com a palavra no coração, e em segundo lugar, você tem que inculcar, falar dessa palavra, dia e noite, a todo tempo, a toda hora, em qualquer lugar, dando exemplo. A ideia de inculcar é quase que abrir a cabeça e colocar lá dentro. E não é só um momentinho. Não é só em determinado momento, num culto em casa só. Delas falarás, assentada em tua casa. Beleza? Culto doméstico. E andando pelo caminho, dando exemplo. Você viu uma coisa errada? Olha lá, meu filho. Aquilo ali não é exemplo para você. Um filho de Deus não faz aquilo. E ao deitar-te e ao levantar-te. É mostrar que Deus está no controle da vida. Quando você deita, quando você levanta, quando você anda. É Deus que te sustém no seu dia a dia. Ensina, inculca. Em Provérbios capítulo 3, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus, irmãos, é quem nos direciona. Então, em todo momento, vai sair de casa, Senhor, vá comigo. Me direciona, me dê sabedoria nos negócios que vou fazer, naquilo que eu vou falar, as pessoas que estarão comigo, quem eu encontrar. É interessante, irmãos, que essa palavra tem que ser dita de geração em geração, mostrando o que Deus tem feito. É bom que você fale isso para o seu filho. Como Deus tem sido bom para comigo. Como Deus tem me abençoado.
Um bom pai é aquele que olha para o filho e fala assim: filho, pode me imitar, viu? Esse para mim é o melhor pai. Quando ele tem a coragem de dizer para o filho: pode se parecer comigo, pode me imitar. Porque eu estou sendo, ou estou parecendo, ou tentando ser um imitador de Cristo, mais parecido com Cristo. Então pode ser parecido comigo também. Mas nesse mesmo texto, irmãos, essa palavra que tem que estar no meu coração, para depois eu inculcar ao meu filho, falar dela, ela tem que estar disponível, tem que estar visível. O texto chega a dizer que ela tem que estar onde? Não é isso? Verso 8 e 9. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O profeta Isaías chega a dizer que o lar do servo de Deus é um lugar abençoado que as pessoas possam perceber que ali mora um servo de Deus. Tanto é visível a palavra naquele lar, naquele ambiente, naquela família, as atitudes, a forma de falar, de agir. Aqui mora uma família bendita do Senhor. Você pode abrir a boca e dizer isso? Do seu lar? Da sua casa, dos seus filhos. Os meus filhos são benditos do Senhor. Essa palavra tem que estar visível a todo tempo. E as pessoas têm que perceber isso. De tal maneira, irmãos, que geração após geração possa ouvir. Salmo 44 diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas mãos, próprias mãos, desapossastes nações e os estabelecestes, oprimistes os povos, e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Olha que interessante, ouvimos com os próprios ouvidos. Os nossos pais nos têm contado o que Deus fez. Será que o seu filho já ouviu da sua boca assim: ó Deus, como eu te amo? Será? Ó Deus, eu o amo de todo o coração. Como é que se resume os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É bom que seu filho escute de vez em quando a sua boca abrir e dizer assim: o Senhor eu o amo de todo o meu coração. Olha agora o Salmo 78. Três e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração
os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então você que ainda não é pai, mas será, lembre do Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós vamos contar para os nossos filhos. Irmãos, eu aprendi muitas coisas com meu pai. E meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Mas até os 10 anos, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que ele jejuava toda sexta-feira. Ele pegava a sua velha Bíblia e a revista da escola dominical, cedinho subia na lavoura de café e sumia, ninguém o encontrava. Dia todo. Só voltava de tardinha, tomava banho e ia dormir. E ele levava a sua Bíblia e a revista porque ele ia estudava a revista e lia a Bíblia. E fazíamos o culto doméstico em casa. E nós éramos 7 irmãos. Difícil, né? Reunir todo mundo. Mas de alguma forma ele conseguia. E cantava toda vez que fazia o culto doméstico: ó, pensai nesse lar lá do céu. Um dia meu irmão, chateado de tanto cantar o mesmo hino, falou assim: ô pai, vamos cantar outro hino, não tem outro para cantar não? E a resposta foi: você já pensou no lar lá do céu hoje? Então vamos cantar de novo. Ó, pensai nesse lar lá do céu. E isso, irmãos, faz com que a gente aprenda e passe para os nossos filhos. Ensine para eles. Porque Deus é maravilhoso. Deus é bondoso para conosco. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que faz com que a gente consiga levantar no dia seguinte. E é tão bom a gente levantar e pôr o pé no chão. Opa, mais um dia. Graças a Deus. Ensine o seu filho a ter gratidão no coração para com Deus. O pão de cada dia, as vestes que nos cobre, que nos aquece, o lar que nos abriga. Gratidão a Deus por isso. E aí, irmãos, eu quero concluir dizendo que a maior bênção que nós podemos ter na vida é a paternidade divina. E Ele nos ensina na sua palavra a sermos pais com exemplo de vida. O provérbio diz, inclusive, que você tem que disciplinar o seu filho, corrigir o seu filho, para que ele não te envergonhe. E quando o filho ama a sabedoria, ele é a alegria do pai. E quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, Paizinho, Pai querido, Pai que nos ama, Pai que nos corrige, e a palavra dele mesmo diz que Ele corrige a todo filho que Ele ama, que Ele recebe como filho, porque Ele ama. Essa é uma bênção, irmãos. Você que é pai, tenha certeza que você é abençoado por isso.
Então abençoe o seu filho ensinando a palavra de Deus e sendo exemplo. E você que ainda será pai, não esqueça de passar os ensinamentos que você recebeu do seu pai. Da mesma forma, ensinando a palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o seu lar será muito abençoado. Não um lugar onde tem gritaria, mas um lugar onde tem paz, tem amor, tem alegria. E não tem bem maior do que esse não, irmãos. Tá? Se a gente achar que bem é ter carro na garagem, casa bonita, televisão para todo lado, ar-condicionado, eu posso te dizer, essas coisas podem até ser confortáveis para nós. Mas se não tiver amor, alegria, respeito no lar, a palavra de Deus dominando a sua vida, a vida dos seus filhos, o seu lar será um lar miserável. Não se esqueça disso. Que Deus nos abençoe.